Aleluia. A paz do Senhor, meus amigos, irmãos, e a você que está me ouvindo. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje, que é a respeito de um dos nossos piores inimigos. E esse assunto é importante, porque nós precisamos conhecer este inimigo para que possamos utilizar estratégias e saber com que armas iremos lutar contra este inimigo. É um inimigo que pode matar-nos, que pode te matar e pode me matar se nós não lutarmos contra ele com as armas específicas. Precisamos de armas específicas, ou seja, se não tivermos uma injeção letal contra este inimigo, ele poderá nos levar à morte, e morte eterna. Quem é esse inimigo em potencial? Que inimigo tão terrível é este? Eu gostaria que você refletisse comigo e procurasse a sua Bíblia, porque nós vamos utilizar bastante a Bíblia. Por que eu utilizo a Bíblia? Porque eu não falo de mim, não venho falar nada de mim. Eu venho falar apenas aquilo que Deus tem dito através da sua palavra e colocar aqui para que nós possamos entender o que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Procure a sua Bíblia e reflita comigo. Quem é o teu pior inimigo? Quem é o inimigo em potencial que depende de você mesmo lutar contra ele? Ou ele vai te destruir? Que inimigo é este? Você pode muito bem pensar que este inimigo é Satanás, ou conhecido como diabo também, está na Bíblia. Será que é ele? Será que este inimigo é aquele a qual eu devo enfrentá-lo diretamente com as minhas forças e derrotá-lo? Vamos ver se é este o inimigo que eu estou falando. Efésios capítulo 6, verso 11. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás, ou do diabo. Olha só, aqui nós já entendemos que este inimigo, que é Satanás, que é um inimigo terrível, nós não conseguimos vencê-lo com nós mesmos. Aqui a Bíblia já vai nos dizer, a palavra de Deus já vai nos dizer que nós precisamos nos vestir da armadura de Deus. Aí nós já precisamos da armadura de Deus para resistir contra as ciladas do diabo. Um outro exemplo, aqui nós vamos, para entendermos se de fato é deste inimigo que eu estou falando ou não. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Olha só. Quem foi que se manifestou para destruir as obras do diabo? Foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aqui nós já entendemos mais uma vez, fica um pouco mais claro de que este inimigo não é o inimigo que eu estou falando agora. Não quero dizer que este não seja inimigo. Ele de fato é nosso inimigo. Mas não é o inimigo que eu estou falando que você pode enfrentar ele, que você enfrenta ele diretamente. Porque o diabo nós não enfrentamos diretamente. Mais um exemplo, Romanos 16:20 diz assim: em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Quem é que vai esmagar Satanás? É Deus. É Deus quem vai esmagar Satanás. Um outro exemplo, o inimigo de vocês, o diabo, olha só, não estou dizendo que o diabo não seja nosso inimigo. Ele é nosso inimigo, mas não é o inimigo ao qual nós enfrentamos diretamente. Nós não temos forças para isso. Mas o Filho de Deus tem forças para isso. E o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele é o nosso amigo. Se Jesus Cristo é o nosso amigo e nós temos esse inimigo em comum, então nós guerrearemos juntos. Na verdade, Jesus Cristo guerreará por nós e esmagará a cabeça da serpente, que é Satanás, por nós. Porque ele tem todo o poder. Quando nós estamos com Jesus, nós estamos protegidos. Veja bem, aqui diz aqui, ó. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor. Sabe por que ele não anda em redor?
Porque quando você está com Cristo, quando você está com Jesus, o inimigo não chega perto. Ele não pode ficar ao teu redor. Porque o mais poderoso do que ele, muito mais poderoso, ou o onipotente, que é Jesus Cristo, ele está conosco. E o inimigo não tem forças para tocar em nós. Ou seja, Satanás não tem força para tocar em nossas vidas. Não tem forças para isso. E é por isso que ele fica em derredor. Se você for ver no dicionário português, o derredor significa fora do círculo. Ou seja, ele não consegue atacar, ele fica em derredor, bramando como um leão, procurando uma presa. Portanto, precisamos sempre estar com Jesus Cristo para que ele possa lutar contra este inimigo ao qual nós, como seres humanos e como pessoas, nós não temos forças contra ele. Mas será que é desse inimigo que eu estou falando? É desse inimigo que nós vamos falar hoje? Que inimigo em potencial nós temos? O inimigo em que nós mesmos podemos lutar contra ele e devemos lutar, porque senão este inimigo poderá destruir-nos. Quem é esse inimigo? Uma prova de que Satanás não tem forças de nos tocar está lá em Jó. Se você procurar lá em capítulo 1, a Bíblia vai dizer que lá tinha um homem que era honesto, que era justo e procurava sempre fazer o bem. E aí Satanás chega na presença de Deus e diz assim: tu não deixa que nenhum mal aconteça a ele. Olha só o que Satanás disse para Deus. Porque Deus disse assim: olha, tem visto meu servo Jó, fiel, que teme, me obedece e tudo. E Satanás disse assim: mas tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele. Olha só. Quem não deixa que nenhum mal aconteça a nós e nos protege do diabo é Deus. Isso não significa que o diabo não tentou mal contra Jó. Ele tentou, é por isso que ele disse: tu não deixa que nada aconteça contra ele. Se ele não deixa, é porque já vários maus tentaram chegar até Jó, mas Deus não deixava. Ou seja, o inimigo tentou fazer muitos maus, ou seja, Satanás, muitas coisas ruins a Jó. Mas ele disse assim: tu não deixa que nada aconteça a ele. Então, quem nos protege deste inimigo específico, ou seja, de Satanás, é Deus quem nos protege. E nós precisamos de Deus para podermos nos proteger deste inimigo. Mas quem é esse inimigo em comum em que eu devo lutar contra ele diretamente? Sabe quem é esse inimigo ao qual nós estamos falando? Você mesmo. Você é seu próprio inimigo. Ou seja, a tua carne. O teu lado humano, esse é o teu inimigo em potencial, que pode te destruir, te levar à morte, tanto a morte física quanto a morte eterna, que é a morte espiritual. Esse sim é o teu pior inimigo. E você precisa conhecer essa carne, tu precisa conhecer este humano que vive em você, para que tu possas, assim, através também da ajuda de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo, vencer este inimigo. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são dois opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Olha aí. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e estes dois se opõem nos desejos. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que este nosso inimigo aqui, a carne, quer. Tomar muito cuidado com a vontade deste inimigo, qual nós vivemos com ele o tempo todo. Enquanto vivermos nessa terra, nós estaremos com esse inimigo lado a lado, lutando um contra o outro. Um contra o outro. O que é que o meu pior inimigo quer me levar a fazer? O que será que ele quer me levar a fazer?
Eu me lembro que quando eu ainda era do mundo, ou seja, vivia de acordo com os desejos da carne, eu trabalhava como ajudante pedreiro, trabalhava a semana toda. Quando dava no sábado, trabalhava até meio-dia no sábado, recebia meu dinheiro e vinha de lá para cá, encostava num bar, gastava praticamente todo o dinheiro ali, voltava para casa depois bebo, sem dinheiro, e já viu no que deu, né? Já viu no que vai dar isso, problemas, não é isso? Aí, pela misericórdia do Senhor, a sua palavra me alcançou, graças a Deus, e passei a ter forças para lutar contra a carne. Mas não foi fácil. E não tem sido fácil até hoje. Não é fácil. Todos os dias nós precisamos enfrentar este inimigo que nós temos e convivemos com ele dia após dia. E aí eu recebi meu dinheiro no sábado à tarde mais uma vez, já liberto, já salvo, louvado seja o nome do Senhor, e vinha caminhando. Quando eu passei na frente do bar, olhei, vi lá muitos amigos bebendo, muitas pessoas bebendo. Eu olhei para cima da mesa, estava aquela cerveja dentro de um copo geladinha. Aquilo, quando eu olhei para aquilo lá, que eu passei de bicicleta devagarzinho, que eu olhei, a carne disse: eu quero. E aí a vontade de ir, e o Espírito disse não. Quando o Espírito disse não, a carne tremeu. Querendo ir, a carne tremeu, eu vou. Isso foi uma luta tremenda. Eu disse não, e a carne dizendo sim, e o Espírito dizendo não, e a carne dizendo sim. E para a glória de Deus, o Espírito venceu. Por quê? O Espírito estava mais alimentado. E eu não fiz a vontade da carne. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 até o 21, diz assim, olha. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual. Olha só o que teu corpo quer fazer contigo. Imoralidade sexual. Nós temos que lutar contra isso. É um desejo da carne e não do Espírito. O que mais? A impureza. Olha só. A impureza. A libertinagem. Idolatria é um desejo da carne que nós temos que lutar todos os dias. As feitiçarias, mais um desejo da carne que nós temos que vencer. As inimizades com os nossos próximos, com as pessoas que nos rodeiam. As rixas. Os ciúmes também são obras da carne. As iras, as discórdias, as divisões, as facções, as invejas, as bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Olha só, todas essas coisas são os desejos da carne e dos quais nós temos que lutar todos os dias contra estes desejos da carne, contra os desejos desse nosso, eu diria até que o nosso pior inimigo, porque é o que nós temos que enfrentar diretamente. É a nossa carne, é os desejos dessa carne, do nosso pior inimigo. E ele diz, ainda continua dizendo, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É por isso que esse inimigo em potencial, que é a carne, ele pode nos destruir. Como destruir fisicamente? Porque se nós começarmos a fazer tudo aquilo que a carne deseja, homossexualismo, bebedeiras, vícios e muitas outras coisas, nós estaremos destruindo este corpo físico, destruindo. E espiritual, porque aqui, como a palavra disse, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Precisamos tomar muito cuidado e saber de que forma lutar contra este inimigo. O que devo fazer para vencer esse inimigo? A Bíblia mesmo responde. No mesmo livro de Gálatas, mesma carta dos Gálatas, 5, 22 a 25, que diz assim, olha só as armas que você deve utilizar para vencer este inimigo em potencial. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificam a carne
com as suas paixões e os desejos. Olha só, a primeira coisa para se obter essas armas é estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo para poder obter essas armas espirituais. Essas armas que são armas letais a este inimigo em potencial. A Bíblia vai dizer que vai nos ensinar uma forma de como conseguir isto. Ele vai dizer assim, olha, ele morreu por todos. Quem é ele? Jesus Cristo morreu por todos. Para que os que vivam não vivam mais em si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. Ou seja, precisamos deixar de viver para si mesmo, como carne, ou seja, deixar de fazer os desejos da carne e viver para Cristo, que morreu e ressuscitou por todos nós. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não mais conhecemos. E ele vai continuar. Assim que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. A partir do momento em que você aceita Jesus como verdadeiro e único Salvador, que foi o que eu fiz, a partir daí, você traz um aliado para você, que é o Espírito Santo. Ele vai começar a te dar essas armas e a te revestir da armadura de Deus, para que tu possas estar protegido. A partir do momento em que a carne disser, eu quero isso, que era algo que você fazia antigamente, o Espírito vai dizer assim, olha, agora tu é meu. Tá aqui, ó. Utiliza essa arma aqui. Ele vai te dar uma arma, arma para aquele momento, para aquela causa. Ele vai dizer, agora usa. Só que depende de você usar ou não. Muita gente, infelizmente, não usa e acaba caindo novamente. Nós precisamos usar essas armas. Então, o teu pior inimigo é você mesmo. Você e os desejos da carne. Ou seja, é a carne. Jesus Cristo disse, em um determinado momento, ele disse, olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele já deu uma declaração clara de que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. E nós precisamos alimentar mais o espírito. Como que eu alimento o espírito? Oração, jejum, leitura da palavra e fazendo o bem. Você está alimentando o teu espírito. E assim a tua carne enfraquece. Porque o que estiver mais forte é que ganha. Quem vai ganhar é quem você mais alimentar. Porque quem mais você alimenta, mais terá forças. Se você faz mais as coisas da carne, ou seja, as coisas do inimigo, você está alimentando mais a carne. Ele está mais forte, você não consegue fazer as coisas espirituais. Mas se você faz mais as coisas do Espírito, você consegue ouvir muito mais o Espírito de Deus na tua vida e passa a fazer menos as coisas da carne. É uma luta diária ao qual nós precisamos vencer. Glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. E o Espírito Santo de Deus possa te ajudar e me ajudar a todos os dias a vencer este inimigo que é a carne, que nós convivemos com ela e iremos conviver até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós formos revestidos da incorruptibilidade, a partir daí, a carne de maneira nenhuma terá vez e nem voz em nós. Glória a Deus pela tua vida. Muito obrigado. E que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal Francisco Gomes no YouTube, aperte o sininho e compartilhe para que a palavra do Senhor possa alcançar outras vidas.